Neste vídeo eu vou te contar a minha história, como eu conheci o marketing digital, mais especificamente os lançamentos digitais, e como eu vi que eu poderia aplicar os meus conhecimentos e a minha experiência nessa área. Meu nome é Amanda Schmidt e eu sou formada em contabilidade aqui pela UNB, Universidade de Brasília, que para quem não sabe é a Universidade Federal aqui de Brasília. E logo em seguida eu emendei um mestrado em contabilidade também na UNB. Eu escolhi fazer contabilidade como meu curso de graduação porque eu sempre tive uma facilidade com organização, com números, em cuidar das minhas finanças, digamos assim. Eu lembro que meu pai me deu uma mesada quando eu tinha, acho que uns 8 anos, por volta de 8 anos. Ele me deu uma mesada de R$ 30 por mês, algo assim, só para aprender a lidar com dinheiro. E ele achava que eu ia gastar tudo em balinha ou qualquer coisa assim. E eu só economizei tudo eu não sei se precisou de quase um ano, eu acho, para comprar uma boneca bem cara, que na verdade era um cachorrinho movido a controle remoto que arrastava uma boneca de patins. Então eu sempre tive essa visão desde muito pequena, mais regrada com o dinheiro, digamos assim. Além disso, eu sempre fui muito apaixonada por planejar as coisas na minha agenda. Eu sempre gostei de me organizar porque fica muito mais fácil de achar as coisas. E contabilidade também dá isso, que é uma organização financeira da empresa. Acho que tem muito essa parte de organização, de planejamento e de um certo raciocínio lógico. E todo esse planejamento e organização me ajudaram durante a faculdade a conseguir tirar boas notas e ainda ter uma vida social. Eu lembro que o pessoal falava: mas Amanda, como é que você fica tirando notas altas e ainda consegue ir para uma festa, ir para o churrasco? Porque eu acredito que tudo depende de planejamento, de ter foco no que você está fazendo naquela hora, sabe? É bem aquela coisa que todo mundo fala, eu acho, assim, os pais falam, os professores falam, hora de estudar é hora de estudar, hora de lazer é hora de lazer. É só colocar isso em prática realmente focando e não se distraindo no meio das tarefas, né? Senão, de repente, você tá fazendo lazer pensando na atividade que você tinha que fazer. Aí, quando tá fazendo a atividade, aí alguém mandou uma mensagem no WhatsApp, você tá programando o lazer, enfim. Então, eu acho que ter essa disciplina e esse foco junto com planejamento e organização me ajudaram a conseguir conciliar essas áreas da minha vida. Ter bons resultados, tanto na parte acadêmica, de notas boas e tudo mais, quanto qualidade de vida, ainda continuar tendo uma vida social, tempo para sair com os amigos. Porém, tudo mudou na minha vida drasticamente quando eu comecei no mestrado, porque os professores disseram: Amanda, por que você não faz mestrado, né? Tipo aquela aluna nerd que tá lá, eles querem alguém assim no mestrado. Daí eu, boa ideia, quer dizer, tô aqui, posso fazer um mestrado, ter mais um título e tal, de repente, quando eu começar a trabalhar, ganho mais por conta disso, enfim. Eu tô tão acostumada mesmo a ficar estudando, então vai ser bem tranquilo. E daí eu entrei lá e era outra coisa, porque as pessoas, primeiro que elas já tinham essa visão de que eu teria que ser a pessoa com as maiores notas, só que agora era totalmente diferente. A maior parte das notas era apresentação e debates, e eu costumava ser muito tímida. Então, assim, eu estava acostumada, na minha zona de conforto, a escutar, anotar e fazer as provas, não fazer apresentação, debate na frente de todo mundo. Além de eu ter essas questões para resolver, assim, de falar, ainda o volume de coisas para fazer era enorme. Fazer apresentações, ler artigos, fazer artigos, enfim, um monte de coisa. E daí, além dessa pressão do grande volume de coisas para fazer, eu achei que era só isso, mas não era. Tinha a parte de apresentação, de falar, e aí eu sempre tive essa timidez, assim, o que o pessoal vai pensar de mim? E se eu perguntar uma coisa que é meio besta, sabe? Eles vão achar que eu sou burra, eles vão achar que... aquela coisa. Então eu tinha essa vergonha de aparecer bastante, assim, era bem forte em mim. Tanto que eu lembro na primeira apresentação, a gente não se preparou direito, e assim, porque tinha muita coisa pra fazer, a gente se preparou como deu. E daí o professor começou a perguntar algumas coisas e a gente não sabia responder. E eu lembro de sentir a minha perna tremendo e eu pensava: será que só eu que tô vendo que a minha perna tá tremendo aqui? Ou será que tá todo mundo reparando? Mas assim, foi ao longo do tempo eu tive que ir lidando com isso. E nessa época, muito importante também, eu consegui superar o meu perfeccionismo, porque antes disso eu conseguia ter esse perfeccionismo e ainda ter uma vida. Aí no mestrado foi assim, perfeccionismo ou vida. Então eu escolhi vida. E daí, porque muitas pessoas
deixavam de dormir. Eu tive um colega que não foi no aniversário do pai dele. Enfim, eu tenho outros colegas também que tiveram que começar a tomar remédios para ansiedade, enfim, por essa falta de sono, falta de lazer, falta de qualidade de vida total para conseguir cumprir tudo. Então eu tive que deixar de ser perfeccionismo. Ah. Então eu tive que deixar de ser perfeccionista e foi na marra mesmo. Então eu definia que eu tinha que fazer aquilo naqueles horários. Bom, vou fazer esse artigo aqui. Sentei e fiz tantas páginas e aí isso acabou. E de repente vou revisar, tenho meia hora para revisar, reviso e pronto. Tem como melhorar? Sim, gente, tudo na vida tem como melhorar. Mas eu não queria melhorar a custo do meu sono, a custo de algum tempo de lazer com a família e amigos. Então, é claro que esse tempo ficou bem reduzido, bem mais reduzido do que na universidade, né? Na graduação. Alguma coisa eu tive que abrir mão. Mas, assim, ainda foi bem mais equilibrado do que algumas pessoas com quem eu convivia naquela época. E daí, já no final do mestrado, quando tudo começou a se acalmar, estava mais por conta da minha dissertação. Então, eu consegui começar a estudar para concurso público. Como boa brasiliense formada em contabilidade, o que eu ia fazer da vida, né? Aí, eu comecei a estudar para concurso público e eu fiz cursinhos e tudo mais. Eu tenho vários resumos e eu tava indo por esse caminho. Até que aconteceu o que todo mundo sabe, né? Ano passado o mundo virou de cabeça para baixo, os concursos pararam, todo mundo ficar em casa. E aí foi o tempo que eu tive para refletir os rumos da minha vida. Eu comecei a perceber que existiam alguns estilos de vida diferentes do que eu conhecia, dos players da internet, né? A gente sempre se depara ali vendo um YouTube, começa a escutar alguma coisa de marketing digital, de empreender na internet, mas eu nunca tinha achado que aquilo era pra mim, sabe? Eu pensava, não sei se eu tenho uma coisa que eu tenho paixão, uma coisa que tem o poder de impactar as outras pessoas, mas eu gostava de acompanhar às vezes, eu gostava de ver o estilo de vida deles. Eu gosto muito de acompanhar o canal da Flávia Kalina, que é empreendedora e ela tem filhos e ela empreende em casa, né? E eu via como é que ela tem tempo para ficar com os filhos dela, que é uma coisa que as pessoas em geral não têm, né? E apesar de eu ainda ser nova, mas eu sempre me planejei para o futuro e eu penso que quando eu tiver uma família, eu vou querer passar tempo de qualidade com essa família, não só enfim, ter a família, mas só chegar ali um pouquinho à noite, já cansada das horas de trabalho. Então eu comecei a ver essas diferentes formas de vida, eu comecei a entrar em contato com isso. Pessoas que eu nunca conheceria no mundo real, né? Que eu conheci pelo digital. Além disso, eu sempre gostei de acompanhar canais de finanças pessoais, né? Como eu já tenho essa veia de organizar as minhas finanças desde que eu comprei minha boneca com patins, com um cachorrinho de controle remoto. Então, assim, eu sempre gostei dessa organização. Então, eu acompanho canais como a Natália Arcuri, o Primo Rico, do Thiago Nigro. E daí eu sempre gostei também dessa forma que eles colocam de ter uma independência financeira real, né? Não o que o pessoal acha que é sair da casa dos pais e ter um emprego. Uma independência financeira no sentido de não depender realmente nem do trabalho. Então eu comecei a gostar dessa ideia de ter uma reserva de dinheiro para poder ser aposentada, digamos assim. Não aposentada, mas ter a possibilidade de ser, né? Porque hoje em dia eles podem viver dos rendimentos das aplicações deles, mas continuam trabalhando porque é uma coisa que eles gostam muito. E é justamente esse caminho começou a me chamar muita atenção e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu comecei a calcular quanto tempo num concurso público, até bom, ganhando bem. Aí quanto tempo num concurso público ganhando bem, gastando um tanto, quer dizer, vivendo, viajando, fazendo coisas. E aí eu comecei a ver que eram vários anos até eu conseguir essa independência financeira, assim, fazendo alguns cálculos em algumas planilhas, que é o jeito que eu gosto de pensar. Então eu já estava um pouco insatisfeita com essa questão do concurso, mas ainda estava assim. O pessoal aqui fala muito: passa no concurso primeiro, aí você ganha estabilidade e tudo, e depois você faz outra coisa, depois você vai empreender no seu tempo livre. Que fica bem limitado, na verdade, o tempo livre, né? E daí eu pensei: mas por que eu vou fazer uma coisa que eu não quero, pra só depois de entrar nela fazer uma coisa que eu realmente quero? Eu vou só adiar a minha entrada onde eu quero. E qual é o sentido disso, sabe? Nesse cenário mundial em que a gente se encontrou, né? Todo mundo isolado em casa, isolamento social e tudo mais. E os concursos pararam. Então eu falei, bom, essa pode ser uma chance, assim como todo mundo, eu acredito, teve uma chance de refletir nesse período, né? E aí eu pensei, pode ser uma oportunidade para eu começar a tentar algo no digital. Então eu comecei a
entrar mais, comecei a criar perfil no Instagram, criar canal no YouTube, aprender a editar vídeo, aprender a usar o Canva. Até então eu não tinha experiência, né? Tudo isso foi acontecendo ali do meio pro final de 2020 que eu comecei a entrar nesse mundo. E daí conheci o mercado de afiliados, fiz algumas vendas ali no Google Ads, mas assim, nada que parecia que ia me dar um retorno financeiro suficiente para eu chamar de um trabalho e para eu poder largar de vez essa ideia de estudar para concursos. Até que em janeiro estava eu andando pelo Instagram e daí aparece um anúncio lá da Desafio do 6 em 7. E aí tinha um menino muito novo, assim, mais novo do que eu, e aí ele tava falando, eu fiz cento e não sei quantos mil, não sei quantos, enfim, bem específico lá o número que ele fez. E aquilo me chamou muita atenção e eu falei, nossa, o que é isso? Esse menino fez isso aqui. Eu sabia que tinha a ver com marketing digital, né, que eu já conhecia o mercado de afiliados, mas eu não sabia o que era um 6 em 7, nunca tinha ouvido essa expressão. Eu nem conhecia o Érico, na verdade, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha esbarrado com o vídeo dele na internet, então era totalmente novidade pra mim. Mas aí eu vi o anúncio e eu falei assim, bom, lá vem mais um me convidando para uma semana em que eu vou ver sei lá o que, vai querer vender um curso no final. Tá bom, eu não tenho nada a perder, me chamou a atenção aqui com esse menino ganhando muito dinheiro, eu vou ver o que dá isso aqui. Eu vou, aproveito o curso gratuito e daí eu saio, porque eu não vou comprar o curso pago, vou só aproveitar esse conhecimento gratuito, igual eu já fiz com várias semanas por aí, né? Na época eu não sabia nem o que era um lançamento, mas eu sabia. Assim, a gente percebe que tá todo mundo fazendo uma semana do sei lá o que e vendendo um curso no final. Com certeza, quando eu vi aquele menino lá, mais novo do que eu, ganhando essa quantia expressiva de dinheiro em 7 dias, né, que é assim que ele falava, em 7 dias, e aí eu falei, realmente, isso me deixou curiosa, né? Eu, no mínimo, tenho que ver o que ele tem aqui pra me apresentar. Eu pensei que poderia ser ali mais um conhecimento que eu poderia aplicar na internet e, de repente, começar a ter um negócio digital e poder largar de vez a questão dos concursos, porque ele começou a apresentar um novo cenário de ganhar essa quantia expressiva que eu não via como afiliada, né? Que como afiliada eu fazia algumas vendinhas ali, caía R$ 20 aqui, R$ 20 ali, e não era o suficiente para ter uma renda e para viver no futuro, né? Para daqui a 10 anos ter uma família, por exemplo. Bom, aí eu fui assistir então o conteúdo lá do Desafio 6 em 7, né? Marquei na minha agenda para assistir ao vivo e ver o que ia acontecer, uma super produção, muito bem feito. E aí eu via os depoimentos das pessoas, várias pessoas, algumas mais parecidas comigo, né? Gatilho mental da similaridade. E daí, vamos dizer que aos poucos eu fui me convencendo ali naquele lançamento, ainda mais quando ele apresentou o papel de que você poderia ser um lançador, né? Porque por algum momento eu ainda tava com aquelas minhas objeções, assim. Mas eu não tenho paixão por algo, eu não tenho algo muito importante que vai impactar o mundo. Então, quando ele apresentou, olha, você pode achar alguém e ser lançador. Aí eu pensei, nossa, aquela ideia que eu vi lá no YouTube do Thiago Fonseca de impactar as pessoas, né, que eu achei tão legal, eu falei, bom, agora eu posso ser a ponte entre um especialista que tem algo de valor para as pessoas e as pessoas que precisam daquilo. Eu posso ser a ponte para acontecer esse impacto ou essa transformação, né, como ele chama. Mas eu não estava acostumada a comprar cursos pela internet, quer dizer, eu tinha comprado para concursos, né? Mas não estava acostumada a comprar esses cursos livres, assim, na internet. Então, era um valor expressivo para quem nunca tinha comprado na internet. Eu pensei, não, eu não posso comprar isso daqui. Acabei de conhecer, não sabia nem quem ele era. Então, nessa semana, além de ver, eu fiquei praticamente a semana inteira imersa nisso. Além de assistir os vídeos do lançamento, né, do Desafio 6 em 7, eu comecei a procurar tudo que tinha na internet, assim, quem é, como é que é, encontrei lá a história do Jeff Walker, enfim. E daí encontrei depoimentos, procurei no Reclame Aqui, nossa, eu fiz tudo, porque eu gosto de tomar decisões de forma racional e estratégica. Então, quando eu descobri uma coisa em uma semana, falei, eu tenho uma semana para investir num curso desse valor, para mudar totalmente o rumo da minha vida, quer dizer, se eu fizer esse investimento é porque eu vou levar a sério de verdade, e esse vai virar um novo negócio, né? E aí, dependendo do retorno que isso me der, eu posso demonstrar para as pessoas que isso é um emprego e que eu posso parar de fazer concurso e aí não teria pressão de família ou qualquer coisa assim. Eu já teria resultados para comprovar que eu não precisava mais do concurso, que eu podia só seguir por essa outra linha. Então, eu sempre gostei de pesquisar muito para tomar minha decisão, porque eu sempre fui uma pessoa que toma decisões
com base principalmente na racionalidade, ou pelo menos eu acho que tomo, né? Porque depois eu descobri que é tudo seu sistema límbico e tudo mais. Mas enfim, na minha cabeça eu tô usando a racionalidade e a estratégia. Então eu sempre gosto de pesquisar os prós e contras, fazer listinha de prós e contras. Ano passado eu comprei um air fryer, então assim, qual é a melhor air fryer? Qual é o melhor custo-benefício? Essa custa tanto e faz isso. E aí vejo review no YouTube, essa daqui esquenta muito, essa daqui é barulhenta. Depois, uma vez que eu já defini o modelo que eu vou comprar, eu vou em cada site e vejo qual está mais barata. Então eu gosto de ter esse processo para fazer uma coisa simples, que não é tão cara assim, em comparação ao curso, né? E daí eu fiquei totalmente desnorteada naquela semana. Foi assim, eu preciso ver o conteúdo, eu preciso tomar essa decisão agora. E, bom, tinha todo o lance da escassez, né? Que essa oferta vai subir, que, enfim, esse tipo de coisa. Então, nossa, eu preciso decidir nessa semana uma coisa super importante na minha vida. E aí comecei a consumir até os conteúdos de Masterclass de 2018 dele, outras coisas complementares ali. Eu consumi o que deu em uma semana. Então, até por ter esse perfil, eu comecei a ver que eu me encaixava nesse perfil de lançador, estrategista, ainda mais usando essa palavra estrategista digital, porque eu pensei, nossa, eu adoro tomar decisões com base em estratégias, isso é uma coisa assim da minha essência, que sem muito conhecimento técnico, enfim, é só uma coisa que parte de mim. Assim, se eu preciso fazer uma escolha, eu preciso considerar os fatores de fazer essa escolha, de não fazer essa escolha, os prós e os contras. Outra coisa que eu achei que se encaixava bastante no meu perfil era quando ele dizia que tem que seguir o método 100% à risca, quer dizer, não pode tentar usar outra coisa de outros players. E eu falei, ótimo, porque eu nem conheço os outros players. E aí ele dizia que tem que seguir o método 100% à risca, e eu pensava, nossa, isso é pro meu perfil, porque eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade, quer dizer, a maioria das pessoas que eu conheço tem dificuldade em seguir um caminho 100%, mas isso era uma coisa que eu já tinha aprimorado, porque era assim que eu conseguia notas boas fazendo prova, sabe? Era o professor falando, faz assim, e eu fazendo assim na prova. É assim que se consegue notas boas em prova. Então eu pensei, isso pode ser pra mim. E daí ele falava que era trabalhoso também, mas eu via os depoimentos e eu falava, bom, se tem tanta gente fazendo, né, não é possível, eu consigo também. E eu pensava, eu já fiz tanta coisa difícil na minha vida, por exemplo, o mestrado foi bem difícil, e nem era para ter um retorno financeiro, quer dizer, nem era um negócio, né, que ainda tem mais esse incentivo, era só para ter um diploma, e eu já fiz tanta coisa que eu pensei, por que não fazer isso agora? E daí eu comecei a pensar que essa era a minha chance de mostrar resultado rápido. Como afiliada, eu não tinha tido muitos resultados, né? Com alguns anúncios ali no Google Ads, mas eu falei, quanto tempo que vai demorar para eu ter resultado aqui? Eu sei que tudo é uma construção, mas no lançamento, né, do Fórmula, ficou essa ideia em mim de que seria uma coisa mais rápida, né? Eu vi pessoas, assim, de meses atrás falando, comprei o Fórmula alguns meses atrás e agora já estou faturando não sei quanto. Então eu falava, bom, eu acho que essa vai ser a minha chance de faturar um valor significativo, pelo menos que mostre que isso é um negócio real para as pessoas da família, né, que é meio difícil, os amigos, família que não estão nesse mundo digital não te entendem, então eles acham que é armação, que é roubada, enfim. Então eu falei, eu preciso desses resultados para poder provar que isso é uma coisa real e poder continuar nesse caminho, pelo menos uns resultados iniciais, né? Até terminar isso que a gente está vivendo, que eu achei que já teria terminado, mas está se postergando aí um pouco mais, né, do que a gente imaginava. Mas, enfim, eu pensei, então, pelo menos esse ano de 2021, eu tenho que mostrar alguma coisa, porque daqui a pouco, quando a situação se normalizar, voltam os concursos públicos, volta a pressão para eu seguir esse outro caminho. E não tem como eu seguir os dois caminhos são muito trabalhosos, tanto estudar para concurso, quanto fazer os lançamentos digitais e ter um negócio, empreender no mercado digital. Então, no final das contas, eu tomei essa decisão super difícil em só uma semana, que não é do meu perfil tomar uma decisão assim tão rápido, mas eu falei, bom, eu vou apostar. Tinha também a garantia, né, que eu fiquei um pouquinho mais tranquila, que eu tinha aqueles 15 dias pra ver, mas eu sabia que eu só ia ter certeza aplicando, e eu não ia aplicar em 15 dias, né? Mas ok, me deu uma segurançazinha ali. E daí eu falei, bom, eu vou comprar isso e eu vou aplicar e eu vou fazer dar certo e vai ser isso, porque essa é a minha chance de seguir por esse novo caminho, quer dizer, mudar completamente o rumo da minha vida e não ter que voltar a fazer concurso para viver
de uma forma que não é a que eu quero viver daqui a alguns anos. Então eu comecei a assistir o curso, né? Comecei a fazer os meus resumos e tudo mais, entender o que era, como é que era, porque eu não sabia nada desse mercado. E aí eu comecei a ver os comentários e comecei a perceber que existiam outras questões, e aí começou a cair a ficha de que aquilo era realmente um negócio, que teria que abrir CNPJ, que teria o contrato com o especialista. E eu falei, onde é que eu vou achar um advogado especializado? Tem contador especializado nisso? Quer dizer, desconheço. Eu não conheço ninguém que se formou comigo, por exemplo, e que está trabalhando em alguma área assim. E daí eu me senti muito perdida, porque eu tava, assim, me sentindo solta no mundo. Pela primeira vez eu não tenho um caminho, uma trilha, uma caixinha, assim, para seguir, faça isso, isso, aquilo. Porque eu sempre tive, né? E aí, nesse momento, eu não sabia o que eu tinha que fazer primeiro, o que eu fazia depois. Eu chegava logo para alguém grande, oferecia um serviço que eu nunca tinha feito na vida, quer dizer, eu oferecia uma parceria, né, para fazer algo que eu nunca tinha feito na vida. Ou eu começava com alguém pequeno, quem é que ia acreditar em mim, começando do zero, e onde é que eu achava advogado, quanto é que custava isso, ia abrir empresa. Enfim, foi ficando um monte de pensamento assim na minha cabeça, e ao mesmo tempo eu não tinha com quem compartilhar direito para tomar as decisões nesse caso, porque as pessoas não conheciam esse mercado em que eu estava entrando, as pessoas do mundo real, digamos assim, né? Não conheciam isso, eu não conheço ninguém do mundo real que seja dessa área. Então era difícil até explicar para alguém me ajudar a entender qual seria o melhor caminho. E daí, como eu não conhecia pessoas do ramo, e eu fui tendo essa enxurrada de informações e que a coisa era muito mais complexa do que eu achei que seria, e aí eu comecei a ficar meio insegura, assim, será que vai dar certo? E daí, como as pessoas à minha volta nem entendiam do que se tratava, deixava elas mais inseguras ainda. Então, realmente foi um período bem conturbado, assim. Todo dia eu acordava, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu paro, assim, devolvo tudo que ainda tô na garantia e volto a estudar para concurso? Mas e se eu não tentar? Eu vou me arrepender de não ter tentado, né? Quando eu decidi, então, que eu ia atuar nessa área de lançamentos, eu comecei a seguir vários players. E daí cada um tem sua personalidade, suas características. Os primeiros que eu encontrei tinham uma personalidade bem diferente da minha, uma coisa bem aventureira, vai, se joga e faz e vira à noite. Parecia alguma coisa que eu ouvia no mestrado, assim, não importa, vira à noite e faz. Mas eu não tenho esse perfil, eu acho que a questão da saúde é muito importante. Então, a gente tem que ter o tempo de dormir, tem que ter o tempo de comer bem, tem que fazer um mínimo de exercício físico, porque ao contrário do que falam por aí, que o nosso maior ativo é o tempo e tudo mais, com certeza super importante, mas eu colocaria aí primeiro a saúde, quer dizer, o maior ativo é a saúde, depois vem o tempo, né? Porque também, de que adianta ter tanto tempo se você estiver doente? Como é que você vai aproveitar esse tempo? Então eu segui um pessoal que passava essa outra ideia de que tem que abrir mão da qualidade de vida, tem que trabalhar tantas horas por dia, viver estressado, abrir mão de ter tempo com a família, várias coisas. E eu comecei a perceber, então, qual é a diferença desse mercado em que eu tô entrando pro outro. Quer dizer, eu não vou ter tempo pra família em nenhum dos dois, vou ficar estressada em qualquer um também. Então, eu comecei a nem ver mais vantagens. Então, eu comecei a ver muitas pessoas com esse perfil, e aí eu falei, gente, eu acho que não é pra mim, é só pra quem tem esse perfil de se aventurar, de fazer as coisas sem ter estrutura direito. E aí, onde é que eu me encaixo nisso? Eu acho que realmente eu não sirvo pra isso. Mas aí eu lembrei, nossa, eu já comprei, eu tomei essa decisão pensando em vários fatores. E se eu só pedir a garantia, quer dizer, pegar meu dinheiro de volta e parar de pensar nisso? Quer dizer, eu vou seguir o rumo que eu já estava seguindo, voltar a estudar para concurso, e eu já percebi que isso não é bem o que eu quero para minha vida. E daí eu vou sempre me lembrar assim, nossa, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito? Será que eu estaria num lugar diferente hoje? E daí eu pensei, eu preciso tentar, pelo menos eu preciso colocar em prática uma vez. Então eu ia me arrepender muito de nem ter tentado, sabe? Muitas pessoas dizem que é melhor você se arrepender de algo que você fez do que de algo que você não fez, né? A minha avó mesmo me dizia muito isso e é uma coisa que ficou na minha cabeça. Então eu vou me arrepender muito mais de não ter feito, de nem ter tentado, porque se eu fizer, pelo menos eu sei que eu tentei e eu sei o que aconteceu e eu ganhei experiência, novas vivências, enfim, teria ganhado várias coisas aí nesse caminho. E daí eu falei,
Bom, então eu vou fazer isso. Mesmo com esse tanto de informação, com essas complexidades aí que surgiram, que eu tô começando a perceber que isso é realmente um negócio, uma empresa, né? Eu vou dar um jeito de descobrindo as coisas no caminho e fazendo. E daí eu pensei, eu sempre me virei muito bem sendo autodidata, digamos assim, porque, como eu comentei, eu era tímida, né? Então, antes de eu perguntar para o professor alguma coisa, eu tentava entender sozinha. E várias vezes eu conseguia. Eu via que era só ali, talvez uma segunda leitura no livro, uma olhadinha em alguma coisa, e aí você percebia uma coisa que você estava com dúvida, né? Diferente de outros alunos. Eu tinha uma amiga que levantava a mão, professor, mas você disse que isso, mas tem aquilo. Ah, não, peraí, já entendi, esquece. Então ela levantava antes de pensar. Eu fazia sempre o contrário, pensava antes de levantar a mão, porque eu era tímida. E daí isso me deixou também com essa habilidade de aprender sozinha. Então eu pensei comigo mesma, né? Sabe, eu já consegui fazer tanta coisa, consegui aprender tanta coisa, até sozinha, e eu vou conseguir mais isso também. Vou aprender dos lançamentos, vou aprender das complexidades de ter a empresa, de fazer, e eu só preciso fazer, porque senão eu vou me arrepender muito de não ter tentado. Então eu tinha decidido, vou continuar assim nesse caminho, pronto, resolvido, preciso fazer isso. Então eu continuei estudando o Fórmula de Lançamento, e daí em algum momento eu vi um menino compartilhando lá na comunidade do Fórmula que para quem queria saber mais de contratos, para quem queria saber mais de relação com o expert, ele sugeria um perfil, que era o da Ellen Salomão. E daí eu falei, nossa, vou lá ver esse perfil, né? E aí eu encontrei várias coisas, como fazer uma apresentação para o expert, como convencer o expert a trabalhar com você, e daí algumas questões sobre os contratos, algumas questões sobre CNPJ, qual KNAI usar. E aí eu fui vendo esses conteúdos dela e vendo, nossa, eu precisava disso, então vou deixar ela aqui guardada que eu vou continuar vendo fórmula. E daí quando eu souber pelo menos fazer um lançamento semente, eu volto aqui e vejo como é que eu vou falar com o expert e fazer essas outras coisas na prática, né? Que eu vi que era realmente um conteúdo muito prático. Aí algumas semanas depois de eu ter encontrado o perfil dela, ela fez um lançamento, né, que foi a maratona. E daí eu falei, bom, que legal, vou entrar nessa maratona, 7 dias de conteúdo, vou pegar o conteúdo gratuito e vou embora, porque eu já comprei um curso, não vou comprar outro. Mas aí na maratona ela me mostrou o tanto de coisa que existia por trás, mostrou aquele checklist de quase 30 páginas e eu falei, gente, eu tô por fora de tudo isso, quer dizer que era tudo isso que eu ia aprender na prática sozinha. E daí eu vi que ela tinha o que estava me faltando, assim, ela tinha um perfil mais parecido com o meu, de ser uma pessoa que tem a estrutura, que pensa em crescer com consistência, mantendo o pé no chão. E daí eu falei, poxa, então talvez isso seja para mim. Quer dizer, não tem só o perfil de sou loucão e passo virando noites e fazendo isso e fazendo conforme os problemas aparecem. Tem também o perfil de quem se planeja, sabe? E aquilo me deixou muito animada. E daí, quando ela apresentou tudo em forma de checklist, eu que sempre gostei de checklist, de organização, de planejamento, falei, gente, é isso que eu preciso. Alguém que trilhou o caminho que eu quero trilhar e que colocou tudo isso num produto. Não é possível. É justamente do que eu tava sentindo falta, de ter esse caminho que eu sempre tive bem certinho o que eu ia fazer, depois do quê. E daí ela tava ali me oferecendo esse caminho, sabe? Nesse momento parecia que eu estava perdida na floresta, ela pegou na minha mão e falou, vem aqui por esse caminho. E eu, bom, eu vou, um caminho comprovado, que já tá a empresa dela super consolidada, bem estruturada. Eu falei, eu preciso disso, eu preciso desse acompanhamento, além de ter a comunidade com todo mundo que já trilhou esse caminho também. Então, com esses conhecimentos da Maratona V, eu comecei a ver que realmente era uma empresa. Caiu mais a ficha ainda de que sim, é um negócio, é uma empresa. E além de abrir CNPJ, vai ter toda a outra parte. E daí isso se relaciona demais com o que eu aprendi no meu curso, né, com o que a gente aprende em contabilidade, que é não só a contabilidade como a maioria das pessoas conhece, de fazer os impostos, de ficar em dia com a legislação e tudo mais, e pagar o trabalhador, 13º, férias e coisas assim, mas a gente aprende a contabilidade para tomada de decisões, para gerenciar o negócio, para ver quais são os custos, para ficar mais seguro para tomar decisões que vão ter impactos financeiros, enfim, muita coisa. E eu fiquei muito animada de poder usar esses meus conhecimentos em um negócio. Eu poderia até ter tentado começar só com conteúdo gratuito da Maratona V, igual várias pessoas fazem,
mas eu tenho esse lado de querer ter uma segurança no que eu tô fazendo. E eu vi os riscos de começar dessa forma, só com o conteúdo gratuito. Eu vi que eu não ia ter o suporte e que eu poderia cometer vários erros ao longo desse caminho e que, na verdade, aquela questão da gente comprar um curso, a gente está comprando tempo, né? Eu demoraria quanto tempo para fazer isso para minha empresa? E com certeza eu ia fazer, porque eu sou das pessoas que fazem planilhas, que fazem checklists. Isso é uma coisa que eu ia fazer ao longo do tempo, mas ia demorar. E daí ela me ofereceu uma coisa ali pronta e totalmente com o meu estilo, né, de checklist, de planilha, e me conectei muito com isso. E aí eu decidi que eu precisava também fazer mais esse investimento nesse curso. E desde então parei de acompanhar lançamentos de outras pessoas da área, porque eu falei, esse pessoal é muito bom em persuasão, não quero mais saber de outro curso. Vou seguir com fórmula e com plano V e já tá perfeito para estruturar minha agência e fazer ótimos lançamentos. Então, na maratona, ela incentivava a gente também a ter um Instagram profissional. E eu pensei, faz todo sentido. Quando eu for abordar um expert, é bom eu abordar de um Instagram em que eu já falo sobre aquele assunto, né? E eu não quis transformar o meu, eu preferi abrir um outro. E aí comecei a abrir um outro do zero, e aí comecei a seguir as pessoas ali, fazer alguns comentários. E aí as pessoas foram me seguindo de volta, falando, olha, você também tá no Fórmula, você também tá no Plano V, eu também vou entrar, enfim. E daí comecei a compartilhar experiências. Muita gente começando, como eu, algumas pessoas que já tinham feito alguns lançamentos. E daí eu comecei a realmente me sentir parte, assim, de uma comunidade, ver que as pessoas me entendiam, sabe? Eu fiquei muito feliz de finalmente estar falando com pessoas que entendem o que eu tô dizendo e que me incentivam porque sabem que dá certo, já viram muitos resultados. Além disso, na maratona, a Ellen fez um sorteio de mentoria de 1 hora, né? E daí eu falei, nossa, eu quero muito essa mentoria. E eu fiz vários comentários lá no post. E no final das contas eu ganhei a mentoria. Eu nem acreditei, porque mesmo tendo feito vários comentários, né, ainda tinha uma boa chance de que eu não ganhasse. Então foi realmente muita sorte. Fiquei muito, muito feliz. Então, nesse período, eu já tinha conseguido fazer parceria com uma expert. E daí a gente já tinha feito o planejamento, mas aí quando chegou na hora da execução, como ela era do mundo offline, né? A execução foi um pouco diferente do que ela imaginava, não conseguiu conciliar com as questões da vida, e daí a gente encerrou essa parceria. Então, quando eu fui fazer a mentoria com a Ellen, essa parceria foi encerrada um dia antes. Então, quando eu fui fazer a mentoria com a Ellen, eu já tinha algumas ideias de, será que de repente eu tenho alguma coisa que eu posso me lançar? Será que isso que eu estou fazendo para minha empresa eu posso fazer para outros, ajudar os outros? E daí comecei a conversar muito com ela nessa mentoria. E ela foi falando que sim, ela via muitas dores nesse nicho de negócios que atuam com lançamentos, que o pessoal não é, e na maioria não é formado nessa área, né, de contabilidade, administração de empresas ou algo do gênero. Então fica muito perdido nessa parte administrativa, financeira, não sabe fazer um fluxo de caixa, não sabe se organizar, e ela achou que era algo super interessante. E aí eu vi que eu poderia ajudar outras pessoas com o meu conhecimento, que às vezes algo que eu achava que era muito básico, que nem valia a pena eu falar com os outros, porque eu já estudei bastante disso, né? A gente perde um pouco essa noção do que as outras pessoas conhecem ou não. Às vezes não é tão básico assim, às vezes pode ajudar muito alguém. Então, sabe aquele momento na vida em que você começa a refletir sobre várias decisões que você tomou, que agora que você está num lugar tudo faz sentido? Então, fez todo sentido para mim essa minha formação em contabilidade. Eu tô vendo também questões de internacionalização de agência, já pensando à frente, né? E aí eu vejo que o pessoal tá apostando na internacionalização, e aí eu penso, nossa, eu fiz curso de inglês quando eu ainda estava na escola, e aí eu fiz de francês e de espanhol na faculdade, fiz o curso completo lá durante a minha graduação, um curso por fora, né? Um curso de idiomas mesmo. Mas ele acaba contando ali os créditos, né? Que são os pontos que você tem que acumular para se formar. É por isso que eu consegui me formar mais rápido também, né? Me formei em 4 anos, enquanto a média é 4 anos e meio, talvez 5. Então eu comecei a pensar, nossa, tudo faz sentido. Eu vou usar meus conhecimentos em contabilidade para minha empresa, essa questão das línguas numa futura internacionalização. E agora eu posso usar também tudo que eu estiver fazendo para minha empresa nessa questão de contabilidade, eu posso compartilhar e ajudar outras pessoas.
Inclusive, isso me deu uma luz sobre o que compartilhar nesse meu Instagram profissional, porque eu fiz só um post lá sobre o início da minha jornada e tudo mais, mas eu não queria compartilhar mais do mesmo, sabe? O que é persona, o que é funil de vendas. Eu falei, como é que eu posso agregar alguma coisa que não seja mais do mesmo só por fazer? Então eu estava muito com essa dificuldade, fiquei muito tempo sem um post e agora eu identifiquei que eu posso fazer essa questão de falar muito sobre a gestão financeira, tanto para agências, quanto lançadores, quanto experts que sejam seus próprios lançadores. E aí eu percebi que tem muita gente começando a empreender no digital e percebendo que se trata realmente de abrir uma empresa, mas sem essa base sobre como fazer uma gestão financeira da sua empresa, né? E aí eu percebi, tem tanta gente tendo dificuldades em uma área que eu domino, então eu posso, ao mesmo tempo que eu vou fazendo para minha empresa, ajudar outras pessoas. Eu vi nas comunidades pessoas expondo dúvidas sobre o tema, eu vi pessoas buscando mentorias financeiras especializadas ou consultorias financeiras, não encontrei nenhuma especializada nesse nicho. Aí eu pensei, então eu vou juntar os meus conhecimentos em contabilidade, principalmente gerencial, informações internas para o gestor da empresa tomar decisões, que são muito importantes, e para se planejar, né, fazer um fluxo de caixa, enfim, com o meu conhecimento de modelo de negócios agora de quem atua com lançamento, sabe? Eu posso fazer um casamento dessas duas coisas e trazer um conteúdo diferente que realmente vai agregar na vida das pessoas. E agora eu tô muito mais satisfeita, tenho muito mais incentivo para produzir conteúdo, porque agora não vai ser produzir só por produzir no meu perfil profissional. Vai ser alguma coisa que realmente eu espero que ajude. Eu vejo também que algumas pessoas ainda não perceberam a importância dessa parte administrativa, incluindo a parte financeira, e ainda estão focadas ali só nas técnicas, nas estratégias do lançamento e não estou cuidando da parte da empresa, o que pode ser muito perigoso. Eu já vi que tem vários contadores muito bons, especializados, com escritórios, e isso é muito legal, encontrei tanto contadores quanto advogados, né? Mas aí na área de contabilidade não vejo o pessoal compartilhando essa outra face da contabilidade, né? Voltada para as decisões, para as estratégias, que é realmente uma face da contabilidade voltada para a gestão financeira. É para você gerir os seus negócios, ter segurança para tomar decisões, saber se planejar, reduzir os seus riscos financeiros e vários outros benefícios. E essa parte é importante, tanto quanto emitir nota fiscal e toda essa outra parte, que por aí já tem bastante informação de qualidade. E aí eu quero compartilhar aqui dicas para vocês terem clareza sobre as finanças da empresa e sobre os benefícios de se planejar e se organizar e como isso pode reduzir o estresse e aumentar a qualidade de vida. Eu pretendo levar a minha experiência, como eu falei com vocês, dos últimos 6 anos aí da minha vida, né, de graduação, de mestrado, conseguindo ter bons resultados, que naquela época eram as notas, né, e a qualidade de vida, e eu pretendo trazer isso para minha empresa. Essa é a ideia, construir um negócio em que, tudo bem, a gente começa trabalhando mais, mas a gente vai construindo estruturado em todas as partes, não só a estratégia do lançamento, mas parte administrativa e a parte financeira, porque é nela que eu pretendo focar. Tendo tudo isso bem organizado, o crescimento vai ser muito mais sustentável. Quando a empresa for crescendo, já com essa base forte no início, vai conseguir contratar funcionários, delegar, porque daqui a alguns anos eu não quero estar trabalhando tanto que eu trabalho hoje. Mas hoje tudo bem, eu sou jovem, mas eu já gosto de pensar à frente quando eu tiver uma família, e daí eu vou querer passar tempo com eles, não vou querer trabalhar tanto assim quanto eu trabalho agora. É justamente aquela questão de trabalhar duro hoje para descansar amanhã. E daí esse descansar seria trabalhar menos horas por dia, né? Conseguir ter uma equipe, um negócio que funcionasse e que eu ficasse na parte de supervisão. E eu quero trazer os conteúdos aqui para vocês de uma forma leve, de uma forma que não seja técnica, que não seja chata, porque muita gente tem preconceito achando que essa parte é chata, mas eu acho muito legal e eu espero conseguir convencer vocês de que é muito legal, além de ser muito importante para sua empresa e também te ajudar a aumentar a lucratividade dos seus negócios. Então eu vi que eu já vou fazer essa estrutura financeira toda para minha empresa,
essa estrutura de gestão financeira e pensei, então vou compartilhar por aqui, ajudar todo mundo que tem um negócio voltado para lançamentos digitais, né? Empresas, coprodutores, lançadores e os experts que se lançam. E assim eu posso ajudar todo mundo a reduzir riscos, a ter mais lucratividade, a se organizar melhor, ter mais qualidade de vida para não perder o sono por causa de uma desorganização, por não saber como é que está o financeiro da empresa. E eu espero que isso traga mais qualidade de vida, não só para os donos dos negócios, sócios, né? Mas também para as famílias, para os funcionários e para todo mundo. Então, como eu vou começar a compartilhar esses conteúdos por aqui, eu queria perguntar para vocês o que vocês querem saber, o que vocês têm de dúvidas, que vocês acham legal trazer. Vocês podem deixar isso aqui nos comentários.